350 mil quilômetros quadrados de terra no norte da China e em Xinjiang transformaram-se em feridas abertas em apenas 3 décadas. Por que uma espécie animal desaparecida da natureza ajudaria a resgatar um ecossistema à beira do colapso? O cenário de terra rachada e rios secos sugere danos irreversíveis. A resposta reside na complexidade biológica, onde a flora sozinha falhou. Isso representa o colapso total de um sistema vivo, que funcionou em estabilidade por milhares de anos. A China plantou 66 bilhões de árvores em uma tentativa ambiciosa de conter os desertos. Pode-se notar o esforço para travar as areias invasoras com essa nova muralha verde. Mas isso é apenas o começo da restauração. À primeira vista, o reflorestamento parece a solução definitiva, mas na prática, as raízes vivas das pastagens originais já haviam desaparecido. Vê-se como as árvores sozinhas não bastam para salvar a estrutura do ecossistema. Estranhamente, a solução técnica vem de uma espécie que já foi declarada extinta na natureza. O cavalo de Przewalski assume o papel decisivo na recuperação. Centenas de milhares de anos de evolução nos climas mais severos da Ásia Central forjaram um corpo atarracado e pernas extremamente poderosas. Por que sua estrutura dentária e os músculos da mandíbula diferem tão radicalmente dos equinos domésticos? Pode-se notar a crina curta e ereta, junto com olhos aguçados que permanecem constantemente alertas ao ambiente. Essa adaptação mecânica específica permite processar gramíneas baixas, secas e pobres em nutrientes, uma vegetação que o gado moderno ignora quase completamente. Mas isso é apenas o começo da função ecológica desta espécie. Essa singularidade converte o animal em uma máquina biológica de regeneração, que nenhuma outra espécie substitui. Vê-se como as manadas se movem continuamente na natureza selvagem, seguindo rigorosamente o que os ecologistas descrevem como um padrão fractal. Seus caminhos de deslocamento criam faixas repetidas de pressão de pastoreio em múltiplas escalas de distância. O impacto físico cobre desde alguns metros até vários quilômetros de extensão no terreno da estepe. Os animais executam a pastagem através de um corte horizontal preciso na vegetação. Aparentemente não é complexo comer grama, mas na prática, essa técnica estimula as gramíneas a crescerem mais densas, ajudando a reter o carbono no solo com muito mais eficácia do que o gado, que arranca as plantas pela raiz. O estrume e a urina depositados contêm nitrogênio e fósforo naturais. Nesta etapa, não termina o ciclo de renovação do solo. Isso cria um ambiente vivo e químico essencial para a proliferação dos micro-organismos. O processo constitui o elo mais crítico do ecossistema, algo que os humanos não conseguem reproduzir com nenhuma tecnologia atual ou maquinário pesado. Muito antes de as árvores serem plantadas em escala massiva, eram as manadas de cavalos que mantinham as pastagens em constante movimento e regeneração física. A câmera desliza sobre a paisagem, que dependia exclusivamente dessa mecânica natural para a manutenção da vida. Porém, no final do século XIX, essa dinâmica desapareceu completamente. Dezenas de comunidades nômades transformaram a caça em um meio de sobrevivência imperativo durante os períodos de fome severa. Cavalos selvagens que se moviam pelas planícies abertas tornaram-se alvos fáceis e constantes. Por que a extinção da espécie ocorreu de forma tão acelerada e irreversível? Aparentemente, o abate direto seria a única causa visível do declínio. Mas na prática, o sobrepastoreio pelo gado, a expansão agrícola e a remoção de arbustos para a lenha criaram um ciclo de feedback mortal. A resposta reside na combinação devastadora desses fatores com o esgotamento crítico das águas subterrâneas. Pode-se notar como o desaparecimento das raízes da grama permitiu que a areia se espalhasse para fora, impedindo a retenção de umidade no solo. A vegetação falhou em crescer novamente e a terra continuou a degradar-se sob o efeito da erosão. Cavalos domésticos cruzaram com os selvagens, reduzindo drasticamente a pureza genética da população. Mas isso é apenas o começo do colapso biológico. Esse processo retirou da espécie os traços evolutivos necessários para sobreviver nas condições da natureza selvagem.
O fator final e mais perigoso foi a fragmentação do habitat em apenas algumas décadas. Vê-se como cercas, estradas e campos arados cortaram rotas de migração que se estendiam por dezenas de quilômetros. Grandes manadas foram divididas em pequenos grupos isolados, contendo apenas alguns indivíduos cada. Sem a diversidade genética essencial, a mortalidade juvenil subiu drasticamente. Nesta etapa não termina. A resistência a doenças caiu para quase zero nos grupos remanescentes. Registros compilados na Lista Vermelha e no Livro Genealógico Internacional apontam o fim definitivo. A última observação confiável ocorreu em 1969, restando apenas pegadas fracas de cascos e fios de crina, presos na grama açoitada pelo vento. A expedição seguinte retornou com a conclusão fria de que o cavalo de Przewalski estava extinto na natureza. Há momentos na história natural que não fazem som algum. Apenas uma manhã silenciosa se estende sobre a terra vasta. Menos de 12 indivíduos com potencial reprodutivo restaram no momento em que a espécie foi confinada em zoológicos. Essa descoberta revelou uma dura verdade aos cientistas. O ecossistema havia perdido a força motriz da qual dependia inteiramente. A perda de um único elo enviou todo o sistema para o limite crítico de sobrevivência. Mas isso é apenas o começo do problema visível. Por que o desaparecimento dos cavalos empurrou a pastagem inteira para uma crise tão profunda? A compreensão exige observar o sistema através das lentes rigorosas da ecologia. À primeira vista, a pastagem parece ser apenas grama e solo, mas na prática é uma rede complexa de conexões entre raízes, micro-organismos, umidade e herbívoros. Pode-se notar a reação em cadeia física. Quando as raízes da grama se perdem, o solo não retém mais água e as plantas falham em crescer. Sem a vegetação, os herbívoros desaparecem e os predadores se movem para longe. O microbioma do solo entra em colapso muito antes que os humanos possam perceber a mudança. Tudo só se complica com o tempo. Árvores permanecem estacionárias e não podem substituir essa função vital. Vê-se como os cavalos de Przewalski ocupam a camada de dinâmica biológica, movendo-se constantemente para criar mosaicos, distribuir sementes e reciclar nutrientes. É exatamente esse movimento que tem faltado na paisagem por décadas. A natureza aguarda o retorno desse ciclo essencial para o equilíbrio. Um único erro nos pedigrees detalhados poderia apagar décadas de esforço de preservação. Por que esse rigor no rastreamento de cada recém-nascido era vital? O livro genealógico do cavalo de Przewalski, estabelecido em 1959, tornou-se o registro crítico de sobrevivência. A taxa de endogamia era tão alta que cientistas precisavam desenhar acasalamentos via seleção algorítmica para maximizar a diversidade. Muitos indivíduos foram excluídos do programa porque seus níveis de consanguinidade eram severos demais. À primeira vista, descartar reprodutores raros parece ilógico, mas na prática, liberar animais com genética enfraquecida significaria a morte no primeiro inverno. Tratava-se de decisões dolorosas, porém biologicamente necessárias. Mas isso é apenas o começo. Esse período gerou profunda controvérsia dentro da comunidade de conservação. Alguns argumentavam que restaurar uma espécie quase sem genes selvagens era inútil. Outros acreditavam que a natureza precisava apenas de uma pequena chance para se reparar. Manter a espécie viva em cativeiro apenas adiava a questão inevitável. A China decidiu tentar em 1986 o que nenhum outro país havia ousado. A restauração ocorreria no coração da bacia de Yungar, um dos ambientes mais hostis da Terra. Vê-se como a região, lar histórico por milhares de anos, sofria agora com uma das desertificações mais rápidas. A decisão carregava um risco enorme. Se falhasse, os esforços coletivos de todo o mundo desapareceriam. Transição para o próximo nível. 18 indivíduos da Alemanha, do Reino Unido e dos Estados Unidos chegaram a Xinjiang. A câmera desliza pelas estruturas de transporte na paisagem árida. O processo de reintrodução segue para sua fase física.
40 graus Celsius negativos é o limite extremo que a temperatura atinge nessas regiões durante o inverno, somado a rajadas de vento impiedosas carregadas de areia abrasiva. Por que a seleção dos indivíduos para o grupo denominado Rebanho Jungar 1 foi tão restrita e calculada? A incerteza científica sobre a adaptação era absoluta, pois não havia garantias de que animais nascidos em cativeiro ainda possuíssem os instintos para suportar tal brutalidade climática. A resposta estava na necessidade imperativa de concentrar a máxima diversidade genética e vigor físico em um pequeno grupo de éguas e garanhões, identificados por códigos técnicos como 6H113 e 5F122, para viabilizar o primeiro experimento de reintrodução. Pode-se notar a tensão nos registros da equipe que monitorava cada passo e cada respiração dos animais liberados. Pela primeira vez em mais de 30 anos, os cavalos de Przewalski pisavam em solo natural, carregando consigo uma força que humanos não conseguem fornecer: o impulso biológico. Mas isso é apenas o começo. Ao percorrerem de 5 a 15 quilômetros a cada dia, esses animais espalham milhares de sementes de uma área para outra através do esterco. Análises laboratoriais posteriores confirmaram que o material excretado continha mais de 20 espécies de sementes de plantas nativas. À primeira vista, o movimento diário dos animais parece ser apenas um deslocamento errático pela estepe, mas na prática, eles funcionam como vetores biológicos insubstituíveis, pois muitas dessas plantas jamais seriam dispersas sem a passagem pelo trato digestivo de grandes herbívoros. Com o retorno da cobertura de grama, a microbiologia do solo se recupera e a terra começa a reter água de forma eficiente. Insetos retornam ao ambiente restaurado, o que atrai um número crescente de aves e pequenos roedores para a área. Vê-se como o ecossistema é reconstruído de baixo para cima, começando por sua camada mais fundamental e invisível, o solo. Depois fica mais complexo. Diferente de outros modelos famosos de reintrodução, como os lobos cinzentos em Yellowstone ou os castores na Europa, os cavalos de Przewalski impulsionam a recuperação através de um mecanismo inteiramente distinto. Eles não regulam fluxos de água nem caçam presas para alterar comportamentos. Em vez disso, eles regeneram ativamente o solo nos ambientes mais pobres em nutrientes, onde árvores não sobreviveriam e lobos não teriam impacto ecológico. Essa espécie sustenta um ciclo regenerativo graças ao seu movimento de longa distância e à ampla dispersão de sementes. Assim como o bisão europeu restaurou florestas degradadas, esses cavalos desempenham um papel único em ecossistemas semidesérticos, resgatando terras que se aproximavam de um estado de solo morto. E isso ainda não é o limite. O sucesso inicial na China espalhou-se rapidamente para a Mongólia, o Cazaquistão e até mesmo para a zona de exclusão de Chernobyl. A câmera desliza sobre locais antes considerados estéreis, que agora se tornaram campos abertos onde rebanhos se reproduzem naturalmente. No Cazaquistão, novos projetos abriram a esperança para a restauração de ecossistemas inteiros de estepes semiáridas. Em Chernobyl, a população de cavalos cresceu de 31 para quase 300 indivíduos, apesar da total ausência de intervenção humana direta. Esses modelos provam que uma espécie reintroduzida não traz vida apenas para si mesma, mas reativa todo o sistema ao seu redor. O processo está apenas ganhando velocidade. A história do cavalo de Przewalski revela um dado técnico que muitos programas de restauração ecológica ignoram. Árvores não constroem ecossistemas sozinhas. Animais são necessários para impulsionar fluxos de energia, distribuir nutrientes e criar estrutura viva. Programas de plantio em larga escala falham porque esquecem que as raízes da vida dependem do movimento animal acima do solo. Nas estepes, o plantio de árvores não pode ser o primeiro passo, mas sim a etapa seguinte à restauração do impulso biológico das pastagens. Os cavalos reabrem o ciclo de carbono do solo, ativam a vida microbiana e remodelam a estrutura da vegetação segundo padrões fractais que humanos não conseguem replicar perfeitamente. Nesta etapa, não termina.
De acordo com modelos preditivos desenvolvidos por ecologistas da Ásia Central, se as populações continuarem a crescer a uma taxa de 8 a 10% ao ano, o cenário mudará drasticamente. Até o ano de 2040, uma população naturalmente estável de 3.000 a 5.000 indivíduos poderá ser alcançada. Isso seria suficiente para influenciar vastas áreas da bacia de Jungar e do deserto de Gobi. Modelos sugerem que a expansão das bordas do deserto poderia desacelerar de 20 a 40% até 2050, devido unicamente ao impulso biológico gerado pelos grandes herbívoros. Áreas onde micro-organismos haviam desaparecido e as raízes da grama haviam morrido, agora recebem a chance de retornar a um estado funcional. O futuro da Terra passa a depender da restauração desse elo perdido, permitindo que a paisagem respire novamente através da biologia recuperada.